Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de Pentecostes, dia do Espírito Santo. E que alegria nós estamos juntos para celebrar esse momento. Esta oração é atribuída a Santo Agostinho, que diz assim: respirai em mim, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu pensar. Impeli-me, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. Atrai-me, ó Espírito Santo, para que eu ame o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu proteja o que é santo. Protegei-me, ó Espírito Santo, para que jamais eu perca o que é santo. Amém. Irmão, irmã, vamos tomar então o Evangelho de São João, no capítulo 20, os versículos de 19 a 23. João 20, 19 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. E disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós acabamos de ouvir este Evangelho que durante este ano já foi proclamado outras vezes, a começar pelo dia da ressurreição do Senhor. Então, este chamado o Pentecostes joanino, não é? Aconteceu no mesmo dia da ressurreição do Senhor. Por que que nós estamos proclamando este evangelho no dia de hoje? Porque a igreja proclama esse evangelho no dia de hoje, se foi no dia da ressurreição esse que aconteceu. É porque a liturgia da igreja, ela nos traz também a primeira e a segunda leituras, né? O Salmo e o Evangelho. Todos os dias nós meditamos aqui o Evangelho. E esta passagem, este Evangelho, se deu logo após o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Quando Jesus estava a caminho e ali ele se colocou entre os dois discípulos de Emaús. E quando já ia anoitecer, eles disseram para Jesus: vamos ficar aqui, porque já está anoitecendo, está ficando tarde. Então Jesus entrou com eles na aldeia, lá onde eles moravam, e ali eles foram comer, né? E Jesus então abençoou o pão e eles reconheceram Jesus ao partir do pão. E nisso Jesus desapareceu. E para onde Jesus foi? Jesus foi justamente para esse local do qual nós estamos meditando agora, que também seria o mesmo lugar aonde
aconteceu de fato o dia de Pentecostes. A primeira leitura do dia de hoje, ela fala do acontecimento de Pentecostes em si. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente soprou um vento impetuoso que encheu toda aquela casa, veio sobre cada um deles como que línguas de fogo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a louvar, a proclamar o Senhor em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Este chamado o Pentecostes lucano, né? Porque foi narrado por São Lucas. E o que nós proclamamos aqui, o Pentecostes joanino, que foi narrado por São João. Mas, irmãos, o importante é que hoje nós celebramos esse dia tão maravilhoso, né? Que é o dia do nascimento da igreja. É o dia do nascimento do povo novo. É o dia do nascimento da nossa vida nova. Porque Jesus, ele se pôs no meio dos apóstolos, soprou sobre eles. Tem um sentido, né? Lá do começo da Bíblia, lá onde fala que Deus criou o homem do barro, soprou sobre ele e ele viveu. Aqui é Jesus que sopra sobre aqueles homens que eram seus discípulos, soprou sobre eles no sentido de quê? De dar uma nova vida. A vida que eles tinham vivido, ela ficou para trás. Doravante, eles teriam uma nova vida, a vida de Jesus, que seria levada ao mundo e que foi trazida até cada um de nós. Ele soprou, Jesus soprou, e eles receberam o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, como é lindo isso, como é bom saber disso, como é bom conhecer para poder tomar posse do sopro de vida do Espírito Santo sobre todos nós. E nós sabemos que Pentecostes aconteceu e que aqueles homens jamais foram os mesmos. As mulheres também, que é narrado pelos Atos dos Apóstolos, nunca mais aqueles que receberam a força do Espírito Santo, eles foram mesmo, jamais. Eles, então, receberam uma nova vida para viver e para ser vivida segundo a vontade de Deus. O Frei Raniero Cantalamessa, frei e hoje cardeal Cantalamessa, que é o pregador da casa pontifícia, né? Da casa papal, ele é o pregador oficial do Papa, né? Já passou por vários papas, certamente será também do Leão XIV. Ele disse que a vinda do Espírito Santo, o Pentecostes, ele aconteceu de uma forma a manifestar a igreja viva do Senhor. Nesse livrinho aqui ele vai nos falar sobre isso. Ele fala que quando a mulher dá à luz da criança, né, após 9 meses de gestação, quando ela vai dar à luz a criança, que a criança chega aqui neste mundo, eles cortam, né, o cordão umbilical e a criança chora. Muitas vezes dão um tapinha no bumbum da criança para ela chorar. E aí aquele choro, o que quer dizer? Que ela manifesta a sua presença, manifesta que ela está viva, manifesta que ela chegou para estar no meio dos seus familiares, no meio deste mundo. Da mesma forma, a Igreja do Senhor, ela celebra durante 9 dias a novena de preparação, a novena que foi recomendada pelo próprio Cristo, né? Desde o dia da ascensão, o dia que ele subiu ao céu,
ele disse para que eles não se afastassem de Jerusalém, mas que eles esperassem unidos o cumprimento da promessa do Pai, que era o derramamento do Espírito Santo. E eles então ficaram por 9 dias reunidos. Veja também esta ligação. 9 meses de gestação, 9 dias de preparação, de abertura de coração para receber o Espírito Santo. Então, no dia que foi o dia da igreja dar à luz, né? No dia da igreja veio à luz, ela que já estava sendo construída, vamos dizer, naquele período, né? Desde que Jesus andava com seus discípulos e já ia preparando a eles sobre a vinda do Espírito Santo, sobre a igreja que seria continuadora de suas obras, não é? Então, o que acontece? A igreja se prepara durante 9 dias, e depois da Páscoa, né, os 50 dias, mas os 9 dias em especial, como nós fizemos, né, também a nossa novena no canal GAT RCC, como tantas novenas do Espírito Santo tem. E no dia de Pentecostes, nesse dia que nós celebramos, ele marca então o nascimento. Aquele vento impetuoso, aquelas línguas de fogo, aquela manifestação oral das pessoas que ali estavam, pessoas que começaram a louvar, glorificar o Senhor, pessoas que estavam orando, cantando, falando em novas línguas, em outras línguas, elas estavam justamente manifestando a presença viva da igreja no mundo de hoje. Nasceu a igreja, nasceu firme, nasceu para ficar, nasceu para dar frutos, nasceu para espalhar o amor, nasceu para espalhar a palavra de Deus, nasceu para ser portadora de vida para todos aqueles que a aderem. E assim, então, aconteceu. Jesus soprou sobre eles, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Jesus disse também para eles, veja que ali estava de fato nascendo a igreja do Senhor. Olha, aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados, aqueles que vocês retiverem serão retidos. Ali estava também ministrando já e ordenando a eles, né, dando o dom da ordem para o sacramento da confissão. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos pedir no dia de hoje. Pedir muitas vezes, vinde Espírito Santo. Vem, Senhor, renovar a minha vida. Vem, Senhor, nascer em mim. Vem, Senhor, falar novas línguas em mim. Vem, Senhor, dar palavras de conselho para que eu possa aconselhar as pessoas. Palavras de consolo, palavras de poder para transformar vidas. É isso que nós pedimos. Que Deus nos abençoe, Deus nos proteja hoje e sempre, pois a igreja é do Senhor e a igreja tem a graça de Deus para ser dispensada para todos aqueles que necessitam. Fiquem na paz do Senhor. Hoje vamos à missa, vamos celebrar Pentecostes. Você que não fez a novena de Pentecostes, você pode fazer também, começar de amanhã, segunda-feira, você pode fazer a novena de Pentecostes, que ela também tem um valor muito grande, inclusive de ganhar indulgências, né? Fazer a oração ali da novena durante as oitavas de Pentecostes, né? Então faça isso. No meu canal GAT RCC tem a novena completa, você pode entrar lá todos os dias e fazer aquela respectiva para cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria, vinde Espírito Santo. Eu convido você para hoje, a partir das 14 horas, na Igreja Matriz de São Silvano, uma grande tarde de louvor. Participe, depois às 17 horas haverá a Santa Missa.